a gente começa agora recebendo aqui o Dr. Márcio Gomes, que é cirurgião oncológico, referência em prevenção e tratamento do câncer na região norte. Ele vai falar um pouco sobre um tema aí que às vezes as pessoas não se atentam tanto, mas é a importância da proteína B53. O que será essa proteína? A gente vai já descobrir com ele mesmo. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Visita na Record. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigos telespectadores que estão aqui. É uma satisfação imensa participar hoje do Visita na Record. Então, doutor, para começar, né, o que é essa proteína e por que ela é considerada ali tão importante para a gente? Bem, a proteína P53, ela é uma proteína que é considerada e, de um modo geral, ele pode ocorrer erros. Essa proteína ela é um guardião e um vigilante que circula no corpo. E ela detecta esses erros e corrige-os. É como se ela fosse uma acompanhante das nossas células? Exatamente, ela é um acompanhante das células. Quando ela detecta que algo no funcionamento ou na reprodução da célula ocorre de maneira inadequada, ela desencadeia um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada, onde a célula defeituosa ela é destruída pelo corpo e descartada. Então, o que essa proteína tem a ver com a prevenção do câncer? Se é uma guardiã ali do nosso corpo, imagino que tudo, né? Com certeza. O fato de ela ser um guardião, uma proteína guardiã do corpo, é o seguinte, é que ela é fortalecida pelos bons hábitos. Então, os hábitos saudáveis, um sono adequado, uma alimentação saudável, né? Hábitos de vida onde você não consome substâncias como álcool, bebidas alcoólicas, eles fortalecem a ação dessa proteína. E o contrário também é verdadeiro. Se você pratica maus hábitos, né, e tem maus hábitos no cotidiano, você prejudica a ação dela. Bons hábitos, por exemplo, incluem aí a prática de esportes, exercícios físicos. Exatamente. A prática de esportes, ela fortalece essa ação de maneira positiva porque ela atua como um regulador do nosso sistema imunológico, né? Então, quando o sistema imunológico ele age em harmonia e de maneira coordenada, essa proteína consegue ter efetividade na ação dela, o que favorece esses processos de defesa do corpo. Então já era essa questão de que praticar uma atividade física é só por questões estéticas, né, doutor? A gente já percebe ao longo do tempo, inclusive com especialistas que nem o senhor trazendo tantas informações, que hoje é básico para qualquer pessoa. Não precisa ser um grande atleta, se movimentando já traz um resultado positivo. Exatamente. A prática de atividades físicas, ela deve ser tida como um hábito regular do ser humano, pois ela protege o organismo, né, de maneira moderada, sem exageros, né? Ninguém precisa ser um atleta, desde que você tenha regularidade na prática dessas atividades e frequência, por exemplo, no mínimo 3 vezes na semana, 1 hora por dia de prática, você já adquire os benefícios dessa ação e reflexo no seu corpo. Por exemplo, alguém que nos assiste agora está vendo o senhor trazer esses conhecimentos e pensa, nossa, mas eu sempre tive hábitos ruins. E agora? Chegou agora, viu sua entrevista, dá para correr atrás do tempo perdido a partir de agora e ter um hábito saudável para potencializar essa proteína ou tudo que já fez de ruim aí no passado já não tem jeito de corrigir? Existem alguns hábitos que eles têm efeito cumulativo dentro do corpo. Então, muitas vezes, alguns você não vai conseguir correr atrás do prejuízo, mas você consegue reverter, né, através dessas atividades, algo que você não vai perpetuar com aquele estímulo negativo, um estímulo ruim. E aí, muitas vezes, você desacelera aquela ação negativa das células em se reproduzir e formar um câncer no futuro. Por exemplo, o hábito de fumar é muito cumulativo, né? Porque o pulmão não se regenera, isso aí já seria mais difícil. Exatamente, ele é um hábito danoso e que não vai ter um reflexo negativo naquilo que você já adquiriu com hábitos passados, pela inalação de partículas e várias outras substâncias que têm
e que hoje em dia todo mundo sabe que estão presentes no cigarro, né? Agora, a gente sabe que a prevenção é fundamental, né, para o diagnóstico de um tipo de câncer. Se for precoce esse diagnóstico, maior as chances de cura, né? Então, o que a gente deve fazer? Exatamente. Além de bons hábitos, a busca de check-ups, de acompanhamentos, e se você tem, por exemplo, fator de risco de ter na família casos de câncer, né, então essa busca se torna mais importante, porque a gente, além da prevenção, tem que os fatores de risco, né, presentes muitas vezes no nosso cotidiano, através de alimentos, de conservantes e algumas substâncias, que infelizmente, mesmo consumindo algo natural, a gente não consegue ficar a par disso, né? Então a gente tem que ter a parte também da busca pelo check-up, de fazer exames periódicos para poder detectar precocemente. Isso favorece em mais de 90% a cura quando esse diagnóstico é cedo e surpreende a doença, né? Há um tratamento medicamentoso que potencialize a proteína, que nos previne aí contra o câncer? Sim, o que se orienta também é que você mantenha uma suplementação, porque há algo na nossa alimentação, por exemplo, a vitamina D, um exemplo que eu vou dar aqui. Você adquire a provitamina D através dos alimentos, de uma alimentação saudável. E às vezes a gente tem que suplementar, Aí né? você muitas vezes tem que suplementar e também você tem que se expor ao fator do sol, mas o sol do bem, aquele sol de manhãzinha até 10 horas da manhã. Porque ele converte essa provitamina D em vitamina D. Fortalece ossos e a gente sabe que a vitamina D também trabalha nessa parte da nossa imunidade. E no caso do paciente que já fez tratamento contra algum tipo de câncer, ainda pode ser beneficiado aí pela proteína P53? Sim, essa proteína ela continua agindo no corpo, né? Como eu expliquei, ela é o guardião. Ela age no corpo mesmo se o paciente já foi um paciente oncológico ou não, tá? O que deve manter são os bons hábitos. Muitas vezes o paciente ele faz o tratamento, ele alcança uma cura oncológica que a gente, depois de um certo período de acompanhamento tem, mas ele tem que manter o segmento porque ele também continua exposto aos fatores ruins, aos fatores de risco. Agora, doutor Márcio, tem algum tipo de exame específico para identificar em que situação está a proteína dentro do nosso corpo, no caso da P53? É possível identificar? Essa proteína não é possível, você tem como saber através dos seus hábitos. Se você estiver tendo bons hábitos, essa proteína vai estar agindo bem, né? E você vai estar protegido. Mas se você tiver hábitos ruins, além de você prejudicar a ação dela, você também sobrecarrega, porque, por exemplo, tabagismo, bebida alcoólica, eles vão causar danos celulares em vários tecidos. Mas aí a gente entra num E aí conflito você sobrecarrega. da seguinte maneira, por exemplo, tem gente que malha, que come bem, mas por outro lado, também no final de semana, consome bebida alcoólica, fuma, ou seja, combina essas duas situações de bons hábitos e maus hábitos. Como é que fica a balança aí? Exatamente. Aí tem a situação que eu sempre oriento de maneira didática para os pacientes, que a nossa saúde ela é um cabo de guerra. Se você contrabalancear fatores positivos com fatores negativos de mesma intensidade, você muitas vezes acaba anulando essa balança. E se os fatores negativos forem mais potentes que os seus hábitos saudáveis, você leva para o lado negativo a balança. Olha, para quem não sabe, o doutor Márcio também é professor, né? Trabalha no Hospital Escola, que é o Barros Barreto. E lá na sua atividade com os estudantes, o senhor passa essas informações da P53? A gente sabe que um estudante de medicina, às vezes, não tem bons hábitos, porque estuda muito, passa a noite em claro estudando. Exato. Como é que funciona essa relação lá com eles, ao explicar a importância aí dessa proteína? Sim, no nosso dia a dia a gente conversa muito, nós temos atividades além do centro cirúrgico, atividades acadêmicas, né, com discussão de artigos e tudo, onde as orientações elas são repassadas. E na medida do possível a gente percebe que com o passar dos anos houve até uma certa mudança de hábito em relação aos estudantes, em relação aos cirurgiões, né, e residentes nesses aspectos aí, porque
todo mundo observa e todo mundo tem conhecimento. Hoje em dia, com a internet e com as redes sociais, a transmissão de conhecimento ela é ampla, né? E é democrática, alcança todo mundo. Agora aqui, doutor Márcio, a gente tem que fazer as perguntas das dúvidas que possivelmente quem está do outro lado tem, que são as mesmas aqui que a gente se pergunta, né? No caso da proteína P53, o senhor falou que ela é uma guardiã do nosso corpo, está no nosso corpo, mas é possível encontrá-la em algum alimento, por exemplo? Não sei se é uma pergunta assim muito leiga, mas realmente a gente precisa saber, né? Porque quando entra na área médica é muito específico. Na verdade, por ela ser uma proteína, ela entra também naquele fator da boa alimentação. Se você tem uma boa alimentação, como ela é uma proteína, ela é uma transcrição do nosso DNA. Toda proteína que circula no nosso corpo e que a gente produz, ela vem de um código que está na nossa genética, e é como se didaticamente fosse uma impressora 3D que vai converter esse código numa proteína ativa, que vai desenvolver a função dela no nosso corpo. Gostei da comparação, né? Então é uma impressora, é como se fosse uma impressora ali para desenvolver no nosso corpo. E onde é que essa proteína no nosso corpo, que é uma espécie ali de acompanhante das células, ela está presente em todo o corpo? Onde ela fica? Onde é que ela circula? Ela está circulando na nossa corrente sanguínea. Ela visita as células e ela monitora essa atividade celular. Então ela observa, por exemplo, uma célula que está se reproduzindo de maneira muito acelerada, ou uma célula que já tem uma certa idade dentro do nosso corpo. Ela vai e observa essas células. Quando a atividade fica irregular, ela desencadeia o processo de morte celular programada, que é a apoptose. E para quem quiser obter mais informações sobre tudo que o senhor está falando, além do Visita na Record aqui, como é que acha o seu conteúdo? Tem rede social? O senhor compartilha suas aulas, por exemplo, pelas redes sociais? Sim, é só seguir o @Dr. Márcio Gomes. Lá eu gravo alguns vídeos educativos também, onde eu falo e explico de maneira bem didática, em alguns casos até teatral. Muito bacana, né? Então, o doutor influencer da saúde, gostei disso. Dr. Márcio Gomes. Muito bom. Então, doutor Márcio Gomes, muito obrigada pela sua participação aqui no Visita na Record, trazendo tantas informações importantes aqui para todos nós. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. Obrigado à TV Record Belém por mais essa oportunidade que eu tenho aqui de divulgar essas informações que são de suma importância para a sociedade, né? E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. A gente conversou com o cirurgião oncológico Dr. Márcio Gomes, que é referência em prevenção e tratamento do câncer na região norte. Ele falou sobre o poder da proteína P53. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já eu volto para falar com o diretor regional da Canopus Construções, Lucas Bastos, que vai trazer detalhes do lançamento do mais novo empreendimento da construtora aqui no Pará. Eu espero por você, hein? Então, todo mundo quer saber, Lucas, por que fomos escolhidos, né, com esse empreendimento que vai beneficiar tanta gente, já que foca nas construções populares, né? Por que vocês vieram para Belém? Olha só, Belém, com números, ela vem demonstrando ser uma cidade muito pujante, uma economia muito forte, um poder de absorção de moradias de qualidade, como é a da Canopus, pelo programa Minha Casa Minha Vida, também muito grande, e devido a isso nós escolhemos essa cidade, fica bem ao lado aqui. Nós já construímos em São Luís, né? Somos hoje a maior construtora em São Luís. Eu vou contar um pouquinho da história da Canopus, mas eu já vou adiantar, são 50 anos de história, são mais de 50 mil imóveis entregues, e bem aqui ao lado, né? Então, com certeza... A base é no Nordeste, então. Isso, nossa sede ela fica hoje em São Luís, no Maranhão. Vizinho, tá tudo em casa. Mas já construímos bem ali também em Teresina, Piauí, Timon, que é Maranhão, Ceará também, Juazeiro do Norte. A construtora ela se expandiu bastante, e a nossa próxima expansão aqui em Belém do Pará, e tem alguns bons motivos para estarmos aqui e para não sair. Que ótimo saber que está sendo muito boa a experiência de vocês estarem com a gente aqui no Pará. Agora, quais as vantagens para nós, né, para o povo paraense, já que os empreendimentos têm um foco aí em moradia popular? Por que a gente deve ser um cliente Canopus? Olha só, na Canopus nós falamos que a credibilidade ela faz a diferença. E
Quando nós falamos em compra de imóvel, nós já podemos testemunhar, todos nós, todos vocês, aquele receio, aquela segurança que as pessoas gostam de ter na compra do primeiro imóvel, né? E quando nós falamos de habitação popular, habitação de interesse social, que é o Minha Casa Minha Vida, muitas vezes é o primeiro imóvel. Muitas vezes é o único imóvel. Então, onde nós estamos investindo o nosso dinheiro? Então, essa segurança, entre vários outros pontos que eu posso trazer para vocês e passar o dia citando aqui os pontos positivos da Canópolis, mas acredito que a segurança é um dos principais fatores, é o que conforta o cliente da Canópolis. A certeza que ele vai receber o imóvel, ele vai receber no prazo e ele vai receber com a qualidade que ele espera na realização do sonho, né? Que hoje o imóvel, a residência, a casa própria é o maior sonho do brasileiro. É o top 1, tá? No ranking de o sonho mais desejado por todos. Com certeza, ainda é, né, o grande sonho do brasileiro. Então, quer dizer que é possível adquirir um imóvel da Canópolis impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida, que facilita bastante, né? Exatamente. Olha só, nós temos a facilidade do Minha Casa Minha Vida, você encontra taxa de juros reduzida, você encontra descontos do governo, né, para facilitar um pouco aquela questão da entrada, mas por se tratar de uma grande construtora também, a Canópolis consegue proporcionar ao cliente mais algumas facilidades, como um bom parcelamento da entrada. Então, tudo bem, eu quero comprar um imóvel, mas eu não guardei dinheiro para pagar de entrada, né? Eu não tenho todo aquele recurso guardado. Isso não é um problema hoje na Canópolis, porque a Canópolis ela consegue facilitar para o cliente, parcelando aquela entrada. E aí, dentro do programa também você consegue utilizar o FGTS na entrada. Não tenho dinheiro no banco, mas eu já estou há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos na minha empresa e eu tenho meu FGTS guardado. Então, o cliente pode utilizar também esse FGTS na entrada. A Canópolis é especialista em aprovação de crédito imobiliário. Sabemos todas as vantagens, tudo de bom que pode acontecer. Então, o autônomo também pode comprar na Canópolis. O cliente pode juntar a renda, né? Que é a renda familiar. Quando a gente fala de composição de renda, você pode juntar a renda com até 3 pessoas. Mas eu sei que já vem coisa boa por aí, porque o nome, gente, Village Natureza, tem tudo a ver com a nossa região, né? Então, o que vocês vão oferecer? Olha só, eu vou adiantar que vou dar um spoiler. Não vou entrar muito não, mas assim, eu vou dar um spoiler dos nossos empreendimentos no geral, né? Nossos empreendimentos, eles são muito completos. Você conta com empreendimentos com pet place, coworking, campo de futebol, piscina, salão de festas. Costumamos dizer que é o empreendimento mais completo das regiões onde nós atuamos. Quem é autônomo e quer trabalhar em casa ou do lado de casa já está tudo dentro do mesmo espaço, né? Com esse coworking aí. Exatamente, já está dentro do mesmo espaço e para quem quiser curtir o lazer, o descanso com a família, não precisa nem sair do empreendimento. E se quiser sair, não vai muito longe, porque a localização também é sensacional, é escolhida a dedo. Onde? Surpresa ainda? Vamos lá, não. Nós podemos falar. Fica na Mário Covas, em Ananindeua. Localização sensacional. Fica na avenida principal, um condomínio sensacional. E por que a Canópolis se diferencia de outros empreendimentos que talvez tragam uma proposta semelhante à de vocês, né? Só pelo que você já falou aqui, já vi que realmente já sai na frente, né? Olha só, nosso time técnico, né, nosso time de engenharia é um time muito capacitado, muito preparado para entregar, de fato, o melhor empreendimento. Então, contamos com plantas inteligentes. Você vai olhar o nosso apartamento e você vai ver que nós aproveitamos cada centímetro do apartamento. Você às vezes entra numa planta, você olha lá e fala assim, pô, esse espaço ficou sem utilização alguma, né? Não dá para fazer nada aqui nem ali. Não, o nosso apartamento ele é muito bem dividido, projetado, planejado para uma família e a qualidade nós fazemos questão. Pra você ter ideia, é uma prática nossa. Quando o imóvel está ficando pronto, nós chamamos o corretor do mercado para visitar o apartamento pronto, porque nós temos certeza que eles vão se impressionar com a qualidade da nossa obra e assim divulgar ainda mais, né? Então, acho que qualidade e as plantas inteligentes são alguns dos outros diferenciais da Canópolis e que nós vamos trazer para cá sem sombra de dúvida. E como a Canópolis pode contribuir com o desenvolvimento social e urbano da capital paraense? Você já falou de uma localização privilegiada, para onde realmente tem se expandido aí a região metropolitana. Então, como é que vocês também, de forma urbana e social, contribuem? Olha só, primeiro ponto, você até já citou aí,
a Ananindeua é para onde a regional está se expandindo, né? Você vê muito desenvolvimento para aquela região. É uma região muito boa, bem central, você consegue sair para várias áreas de forma rápida. E o segundo ponto, eu acho que são outros dois, na verdade. Primeiro, desenvolvimento ainda mais região com a chegada de um grande empreendimento. Então, estamos falando, de fato, de um condomínio bem diferenciado, com mais aí de 700 unidades. Para a região é sensacional, então... Com natureza. Comércio, impulsiona colégio, sim, farmácia, padaria. Tudo isso atrai ainda mais. Então, a região já estava em desenvolvimento e agora ainda mais. E o segundo ponto é a geração de empregos, né? Então, é uma obra muito grande, é uma obra muito boa. Vai gerar vários empregos para a região, para Belém do Pará, movimentar a economia. E eu garanto a vocês que a Canópolis ela não para por aqui. Já tem um sinal verde aí para a aquisição de novas áreas, já estamos prospectando novas áreas. Então, não vamos parar de gerar emprego para Belém do Pará. Ou seja, o Village Natureza é o primeiro de muitos empreendimentos e às vezes as pessoas se perguntam, mas vem de fora, todo mundo vem de fora, então pelo que você já deixou claro, vão incorporar também mão de obra local, os profissionais que nós temos aqui. Exatamente, a mão de obra local, nós vamos com certeza gerar centenas de empregos só com essa obra, mas já estamos pesquisando mais áreas para aquisição e lançamento de futuros empreendimentos. Agora, eu tenho certeza que vai trazer um conforto. A Canópolis, ela atua muito forte em São Luís, né? Como eu falei, só para esse ano, nesse segundo semestre, temos previstos aí 8 lançamentos de empreendimentos nessa mesma linha do Natureza, o produto que nós vamos trazer aqui para Belém do Pará, mas já atuamos em Imperatriz, também no Maranhão, em Timon, em Teresina, Juazeiro do Norte, Fortaleza e região metropolitana, agora em Belém do Pará. Então, nenhuma dessas regionais que nós atuamos, nós fizemos um empreendimento. Todas elas nós chegamos para ficar, inclusive Juazeiro do Norte é a última, Fortaleza já estamos há alguns anos, Imperatriz há alguns anos, São Luís aí muitos anos, mas Juazeiro do Norte, nosso primeiro empreendimento, já somos o maior empreendimento do Cariri. Quais são os principais desafios enfrentados nessa implantação de um projeto de habitação popular na região norte? Temos um clima peculiar, tem período de chuva, período de seca, mas não é que a chuva passe, é menos, sim, né? Então, vocês já têm uma prospecção de começarem as obras baseado nessa questão climática? Perfeito. Todo o estudo da região é feito antes mesmo da aquisição do terreno. Então, tem lugares que nós optamos por não entrar devido a vários fatores. E o climático, na verdade, é o menor dos problemas. Hoje existe tecnologia. Você tem ideia, a Canópolis, ela constrói com parede de concreto, a forma de alumínio, né? É uma tecnologia inovadora, só as grandes construtoras atuam dessa forma, isso permite que construa com uma velocidade absurda. Tenho certeza que as pessoas vão se impressionar cada vez que passar na frente. Todos os dias nós vamos ter um apartamento pronto e vai subindo torre, uma velocidade de obra absurda. Então, com a tecnologia que a Canópolis tem hoje, com toda a expertise dos nossos 50 anos de mercado, já enfrentamos diversos momentos, né, diversos desafios, e nenhum deles foi climático, ainda bem, capaz aí de parar a máquina. Canópolis vem com tudo. E diante dessa oportunidade, a gente não pode deixar de falar do déficit habitacional, ou seja, as pessoas que ainda não têm acesso a essa moradia por vários fatores, né? Algumas não vão ter de fato e dependem de políticas públicas, mas outras gostariam de ter, poderiam ter se houvesse realmente empreendimentos que coubessem no bolso. É o caso, então, de vocês, de trazer esse público que tem uma reserva, que tem o FGTS, que tem como entrar no planejamento do Minha Casa Minha Vida, mas faltava a oportunidade ali. Olha só, o déficit habitacional é um assunto bem delicado, né? Hoje, os dados atualizados para 2025 dá em torno aí de 5,9 milhões de moradias. Então, assim, é um número verdadeiramente um absurdo, né? E que a Canópolis, como uma construtora que constrói habitação com interesse social, vem lutando, batalhando para que a gente consiga diminuir cada vez mais
E uma das formas é entregando a condição, a facilidade, né? Então, você tem o déficit habitacional quantitativo, a quantidade de residências, mas você também tem o qualitativo. Tudo bem, eu moro, é próprio, mas e a condição disso daí? Será que tu não precisa de uma outra moradia? Porque morar por morar, mas não ter qualidade de vida? Então, nosso objetivo é mudar completamente esse cenário, diminuir cada vez mais o déficit habitacional e nosso empenho é gigantesco para diminuir esse número e tornar ele aí cada vez mais próximo de zero, né? Se for possível, aí vai atrás e vai ser vai fazer uma grande contribuição. Ano de COP30 e a gente sabe que o momento é diferenciado, né? Um evento global chegando aqui na capital paraense. Isso coincidiu com a chegada da Canopus ou isso também foi uma forma de atrativo para vocês estarem aqui? Olha só, um momento muito especial de chegar em Belém do Pará, né? Todos os holofotes, de fato, do mundo inteiro estão voltados para Belém do Pará, devido à importância do evento. E nós ficamos muito felizes, coincidindo de nós estarmos aqui no mesmo momento, vamos ficar muito próximos a esse evento e aproveitar só o momento muito especial, ficamos muito felizes com o que está acontecendo, um momento de desenvolvimento ainda mais da cidade, né? E a Canopus chegou no momento certo, acho que é isso. E aí, acho que quanto mais oportunidades a população paraense, as famílias tiverem, né, de poder ter esse sonho de forma mais próxima e realizável, melhor para a gente, né? Exatamente. Então, bem-vinda, Canopus, bem-vindo, Lucas. Muito obrigada aqui pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço e aguardem as notícias aí, aguardem as cenas dos próximos capítulos que vocês vão se surpreender com a Canopus, tenho certeza. O Visita na Record agradece. Recebemos hoje o diretor regional da Canopus Construções, Lucas Bastos. A edição de hoje fica por aqui. Eu te desejo uma ótima semana e no próximo domingo a gente se encontra por aqui em mais um Visita na Record. Até lá, eu vou, mas eu volto.